Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez nos encontramos neste momento para um tempo de aprendizado da palavra do Senhor. Tem sido gratificante a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, ou como temos visto, Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, esse mesmo Espírito Santo que hoje age e atua na vida da igreja, nas nossas vidas e continua movendo com poder em nosso meio. Hoje nós estamos no capítulo 10 de Atos, começamos na semana passada, já demos início à história desse grande encontro preparado por Deus entre Cornélio, o centurião Cornélio, e Pedro, o apóstolo Pedro, que está lá começando o seu ministério, entendendo como é esse ministério que Deus colocou diante dele. E nós vemos esse encontro maravilhoso que Deus prepara entre o centurião Cornélio, que não era judeu, não tinha a prática do povo judaico, e agora vai se encontrar com Pedro, que era judeu desde o seu nascimento, aprendendo as práticas do seu povo desde o ventre materno, e agora vai ter que lidar com essa situação nova, que é essa aproximação entre os judeus e os gentios, me veio à memória o texto de Efésios capítulo 2, que a parede da separação foi derrubada por meio de Jesus, A inimizade foi desfeita por meio de Jesus, Ele nos fez todos um único povo, o povo de Deus, e isso é uma bênção, Então nós vamos ler capítulo 10 de Atos, versículo 9 em diante, que nos diz assim: Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estava com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Os enviados de Cornélio chegam a Jope. Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagaram se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho diante de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Versículo 23, Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Apenas essa parte. Amém. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da Tua santa e poderosa palavra e diante da Tua santa presença, porque cremos, ó Deus, que quando nos reunimos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Meu Pai, é crendo na Tua presença e no poder da Tua palavra que nos prostramos, ó Deus, clamando sobre nós a Tua misericórdia, a Tua unção, a direção do Teu Espírito Santo com sabedoria e discernimento, para que essa palavra, Deus, se torne viva em nós
e se torne viva através das nossas vidas, que possamos não somente entendê-la, mas praticá-la e testemunhá-la no nosso viver. Fala conosco, ó Deus, ensina-nos, orienta-nos, revela-te a nós. É a nossa oração e a nossa gratidão, clamando a tua misericórdia e orando no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Na semana passada, nós vimos a história do centurião Cornélio, um homem que era piedoso, né, um homem de fé, que praticava a sua fé no Deus de Israel, mesmo ele não tendo sido criado nessa fé, né, em algum momento da sua história, ele teve esse contato, né, com Deus, com o povo de Deus, com a história do povo de Deus, e ele então se converte, né? Ele começa um processo de conversão à fé nesse Deus, e ele se torna então um homem de oração, um homem piedoso, um homem que dava esmolas, um homem que tinha sinceridade de coração, que dava bom testemunho, e juntamente com toda a sua casa, não só a sua família, esposa, filhos, mas todos os seus empregados e possivelmente soldados que estavam sob a sua ordem, juntamente com ele ali adoravam e serviam a Deus. E nós vimos então que Deus ouve a oração de Cornélio, né? O texto mostra para nós assim, Cornélio, o anjo aparece para ele e diz: Cornélio, as tuas orações e as suas ofertas, as suas esmolas chegaram diante de Deus. Então Deus estava se agradando da postura de Cornélio, independente dele ter a fé judaica, de ter sido criado no judaísmo ou não. De fato ele não foi, né? Ele não conhecia, não sabia, mas ele queria mais e mais desse Deus que era o Deus do povo judeu, o povo acreditava, né? O povo buscava. Então Deus se revela a ele e fala assim: olha, você agora vai me conhecer então em profundidade, né? Aquilo que você está buscando vai acontecer. E Deus então fala para ele chamar Pedro, ir lá na casa, né, de um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro, traz ele para cá, né, porque ele vai falar para você aquilo que você precisa saber. E o Cornélio faz isso, ele manda então no dia seguinte, o texto mostra para nós, acabamos de ler, no dia seguinte, né, a cidade aí de Jope ficava aproximadamente uns 48 quilômetros de distância de Cesareia, então era uma caminhada boa aí que eles tinham que fazer. Então no dia seguinte, ele manda então esses seus servos, né, são 3 pessoas lá, o servo que vai diante onde Pedro está para chamá-lo. E aí, então, o que está acontecendo com Pedro? Então, a gente vê, interessante desse texto, nós vemos aqui o agir de Deus, que Deus age nas duas pontas, né, nos dois lados. Ele vai agir na vida de Cornélio, mostrar para Cornélio que ele está ouvindo a oração dele, está se agradando da oração que ele tem feito diante de Deus, a sinceridade do seu coração, nas suas orações e nas suas esmolas, mas ele também vai até Pedro e vai dizer para Pedro: Pedro, eu tenho uma obra diferente para você, eu tenho algo para você fazer que é inédito, então eu vou preparar você, né? Deus está preparando Pedro para realizar essa nova missão que está diante dele, que seria então falar ou pregar para o centurião, pregar para Cornélio, pregar para um gentio, pregar para alguém que não era considerado, né, do povo de Deus, então muitas vezes considerado até um povo impuro. Por isso essa visão que Pedro vai ter aqui diante desse lençol. Então Pedro está aqui na hora do almoço, né? Essa hora aqui que aparece para nós, a hora sexta, meio-dia, né? Então era a hora do almoço, estava ele com fome, e ali o dono da casa estava devia estar preparando, né, ali a comida. O texto fala para nós, né, enquanto lhe preparavam a comida. Então possivelmente Pedro estava ali com fome, orando e sentindo aquele cheirinho da comida sendo feita, né? E aí a fome ali aguçou diante dele, né? O texto deixa claro isso, ele teve fome. E é interessante que Deus usa aquilo que Pedro estava sentindo para lhe ensinar uma verdade gigantesca que muda toda a história, né? E chega para nós hoje. O sentimento de Pedro naquele momento era um sentimento natural, humano e real. Ele sentia fome. Eu quero comer. Eu quero comer. E o texto mostra para nós que diante desse sentimento de Pedro, ele é então tomado por um êxtase, uma visão
né? Ele tem uma visão. E nessa visão o que acontece, né? Como que se fosse um grande lençol que desce do céu, amarrado nas 4 pontas. A gente imagina aqui aquela cena de um piquenique, quando você faz uma trouxinha assim, né? Amarra lá os alimentos todos, pendura no pauzinho nas costas e vai ali com seus alimentos para fazer um piquenique. Então, aquele lençol ele desce para a terra e ali havia todos os tipos de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E uma voz que vem para Pedro e fala assim: Pedro, levanta-te, Pedro, mata e come. E aí, meu irmão e minha irmã, eu também me lembro aqui do momento em que Jesus ele é tentado lá no deserto. Olha que interessante, quando Jesus está no deserto, ele está ali já 40 dias em jejum, sem nada comer, sem nada beber. Então ele sentia fome, porque lembramos que ele era 100% humano, 100% Deus, 100% humano. Então ele sentia fome, ele sentia sede. Então Satanás chega para Jesus e diz o quê? Pega essas pedras, você não é filho de Deus, você não tem poder? Pega essas pedras e transforma elas em pão. Então, ele vai ser ali tentado naquilo que ele estava sentindo para que transformasse aquelas pedras em pão. E naquele momento a resposta de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ele persevera firme ali, vencendo as artimanhas e as tentações do inimigo. Então, diante de um momento de fome, ele perseverou, porque ele sabia que não era para ele fazer aquilo, né? Ele tinha que continuar firme e não cair na tentação. E agora nós temos uma visão que vem direto de Deus, que vem dos céus para Pedro, numa situação semelhante, mas agora não é Satanás tentando, mas é o próprio Deus colocando para Pedro uma situação que ele deve ter um discernimento. Então agora a visão é semelhante, mas a intenção não é de ser tentado, mas de ser ensinado, para que ele tenha discernimento de como agir diante dos seus sentimentos. Então Pedro tinha um sentimento natural, humano, ele sentia fome, ele estava ali com fome, porque já era a hora do almoço, né? E na hora do almoço vai dando aquela fome, vai apertando, e aí ele vê um lençol vindo ali com vários animais. E a voz diz para ele: Pedro, mata e come. Pedro, no primeiro momento, ele pensou assim: Deus deve estar me testando, né? Porque ele sabe que eu não como, não é possível. Ele falou: Senhor, eu nunca comi nada impuro ou nada imundo ou nada comum. E aqui nós precisamos entender que para Pedro cresceu entendendo aquilo que era puro e aquilo que era impuro. Ele cresceu aprendendo isso. E quando colocam aqui esses animais, eles eram considerados impuros na questão dos rituais, né? Alguns animais eram usados, considerados impuros ou imundos, impróprios ou impróprios para o povo judeu, para o consumo, e também eles aprendiam desde a infância que nunca poderiam não só comer, mas também não tocar nesses animais, né? Porém, a ordem era para que Pedro não só tocasse, porque para ele matar ele teria que tocar naqueles animais, mas também que ele comesse aqueles animais. E era uma ordem divina, era o próprio Deus falando: Pedro, pega, mata e come, né? E Pedro, então, ele vai entender, né? Ele vai ficar pensando: o que significa essa orientação que Deus está me dando? E por 3 vezes a mesma pergunta, a mesma orientação: mata e come. E já na 3ª vez, então, a voz diz para ele assim: olha, Pedro, não fale que é comum, o que é impuro, aquilo que Deus purificou. Pedro então começa, no primeiro momento, a pensar na comida propriamente dita. Mas logo ele vai entender que o aspecto mais importante, que Deus estava ali ensinando para ele, né? O que Deus veio ensinar para ele, não era simplesmente relacionado à alimentação. E para o judeu, não era não só tocar em algo imundo, mas aquilo que estava próximo. Então, um animal puro que se juntou ali, eu estava junto com o animal que era imundo, se contaminava.
E para ele, e não só a questão do animal, mas a questão das próprias pessoas. Então, para um judeu, ele não ficava perto de uma pessoa que não era judia, porque ele entendia que era uma pessoa impura. Então, não podia se aproximar do não judeu. Não podia estar perto, então, por exemplo, de um gentil. Não podia conversar, nem estar próximo de uma pessoa que não tinha ali os mesmos rituais que ele tinha. E agora a resposta que Deus está dizendo é: eu tornei puro, e que o que Deus tornou puro não torna impuro você. E desse momento em diante, então, nessa visão, era um sinal proveniente do céu para alertar, para ensinar o apóstolo, né, e deixar para nós esse ensinamento até os dias de hoje, de que os judeus, né, não deveriam considerar os gentios ou qualquer outro povo, né, mas especialmente nesse caso os gentios, como um povo impuro, um povo que não tinha ali talvez o direito de receber também a graça e a bênção de Deus, né? Daquele momento em diante, a partir dessa visão que Pedro tem, esses dois grupos, tanto judeus como gentios, eles teriam, né? Eles passam a entender que eles têm diante de Deus o mesmo valor, né? O mesmo valor diante do Pai, tanto judeu como gentil. E a gente vai então entender como é importante para nós, como foi importante para Pedro essa visão, e chega até os dias de hoje, que também hoje, diante de Deus, não existe um povo que seja mais importante do que o outro, mas ambos os povos, por isso que eu me trouxe à memória o texto lá de Efésios 2, né? A parede de separação foi derrubada, a inimizade foi desfeita, e de ambos os povos fez um único povo. Essa visão é a visão que eu e você precisamos ter hoje. Talvez a gente pudesse pensar assim: olha, eu não vou falar de Jesus em tal lugar não, porque lá tem muita coisa errada, lá tem muita gente que faz coisas erradas ou adoram a outros deuses, ou são pessoas impuras, são pessoas que de repente no ponto de vista humano não merecem, né? Mas o texto mostra para nós que nós não podemos fazer acepção de pessoas. O texto mostra para nós que todas as pessoas são importantes e amadas por Deus. E aí nós trazemos a nossa memória, a nossa doutrina metodista, que fala da graça preveniente, onde nós entendemos e cremos que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todas as pessoas. Mesmo antes de termos essa consciência, mesmo sendo nós ainda pecadores, Paulo vai dizer isso lá na carta aos Efésios, né? Sendo nós ainda, por causa do grande amor com que ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, porque Deus nos amou, Deus nos resgatou, Deus nos salvou. Não somente a nós que já somos cristãos, conhecedores, cristãs conhecedoras da graça de Deus, mas essas pessoas que ainda vivem aí no pecado, que ainda vivem numa vida errada, numa vida imunda, fazendo coisas pecadoras, fazendo coisas que desagradem o coração do Pai, que entristecem o coração de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, morreu por essas pessoas. Essa é a graça preveniente, ele já morreu por elas. Elas ainda não sabem. Por isso a importância do nosso papel como cristãos e cristãs, servos e servas, ou como nós falamos no nosso culto de domingo, né, como obreiros e obreiras do Senhor, de trabalhar, de anunciar salvação, de pregar o amor de Deus, de ir em lugares que nós não imaginávamos que iríamos. Pedro não imaginava que ele iria ter que ir lá na casa de um gentil, de um centurião romano, né? Que não vou lá no meio daquele povo, né? E Deus está dizendo para ele aqui: olha só, aquilo que Deus purificou. Quando Jesus morre na cruz, ele morre para nos santificar e para nos purificar e para purificar a todas as pessoas. E as pessoas precisam ter conhecimento, precisa chegar a elas: olha, Jesus morreu para te salvar do teu pecado, né? Então, Deus estava ali demolindo os preconceitos, derrubando a separação, destruindo a inimizade, e nós precisamos trabalhar para que hoje ainda essa inimizade, esse preconceito seja derrubado e que a palavra de Deus chegue ao coração de todas as pessoas, né? Então, nós vemos que Pedro,
ele vai receber ali então aqueles homens, né? E ele vai então entender, né? Quando a voz fala para ele, ele vai entender, né? Que aquilo ali era um chamado de Deus para fazer uma missão muito especial, que nós vamos ver na próxima semana o que vai acontecer. Na semana que vem nós vamos ver então um encontro, né? Nós vimos na semana passada que o Cornélio estava orando e que as orações dele chegaram diante de Deus, porque ele era um homem temente a Deus, um homem que tinha lá, né, as ações, né, as obras de piedade, né, os atos de piedade e as obras de misericórdia. Ele estava diante de Deus agindo corretamente. Agora nós vamos ver Pedro, que também era um homem consagrado, que ele estava no momento de oração, mas Deus usa ali o seu sentimento de fome, né, que ele estava sentindo naquela hora, para mostrar para ele, né, que as pessoas são importantes e que todas as pessoas merecem aí receber a palavra de Deus. E Deus vai trabalhar aqui com Pedro algo que para ele era inadmissível. Deus está dizendo assim, olha, né, o que eu purifiquei, o que eu santifiquei, não torne você uma coisa comum. E você vai receber aí, né, 2 homens que te procuram. Eu que mandei, né, esses homens te procurarem. Levanta, vai com eles. E a palavra que Deus fala é: não duvide, né? Não tenha dúvida no teu coração, mas creia. Creia que fui eu que enviei eles para estar te buscando, porque tem um homem, o Cornélio, ele precisa ouvir falar de Jesus. Meu irmão e minha irmã, nós podemos pensar e devemos trazer à nossa memória que hoje há muitos outros Cornélios por aí. Há muitos homens e mulheres que querem saber mais de Jesus, que precisam ouvir de Jesus. Há muitos homens e mulheres que são sinceros de coração, que estão orando a Deus, mas que não sabem ainda, não conhecem a palavra. Por isso a importância que eu e você temos de anunciar a salvação, de pregar Jesus, de falar quem é Jesus. Pedro, ele vai aceitar esse convite, ou melhor, ele vai se dispor diante dessa intimação, que não foi apenas um convite, mas Deus deu uma ordem para Pedro. E essa ordem está diante de mim e de você hoje. Há pessoas que precisam conhecer Jesus. E nós precisamos, então, nos dispor para ser instrumento nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, que você esteja atento àquilo que Deus tem colocado diante de você. Pedro percebeu logo que a questão não era a comida, que a questão não eram os alimentos, mas que a questão eram as vidas. Às vezes a gente está dando mais importância às coisas do que às pessoas, às situações do que às vidas. E nós precisamos dar mais importância à vida. Não importa o que a pessoa fazia, deixava de fazer, onde ela estava, onde ela deixava de estar, mas nós devemos tão somente anunciar Jesus. Que Deus possa nos mostrar quem são os Cornélios que estão ao nosso redor. Quem são as pessoas que estão ao nosso redor e que precisam ouvir de Jesus. E às vezes a gente não está se dando conta, né? Que Deus use a sua vida, que você seja um instrumento, que Deus te dê visões, que Deus abra os teus olhos espirituais, mas que Deus abra os seus olhos racionais, que você perceba quem é que está ao teu lado, que está próximo de você, ou até distante, mas que precisa ouvir falar de Jesus, e que você é a pessoa escolhida para anunciar a salvação a essa pessoa. Que Deus te use com poder e com graça. Amém? Vamos orar? Deus, graças te damos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas bênçãos com as quais o Senhor tem nos agraciado. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo testemunho de Pedro, que pôde, ó Deus, perceber que o teu amor é maior, ó Deus, do que muitas maneiras culturais que temos, muitas formas educacionais, ó Deus. Às vezes aprendemos tantas coisas, Deus, desde que nascemos de um jeito e de repente somos convidados a olhar de forma diferente.
Pedro teve que aprender ali a olhar de forma diferente. Ele aprendeu a vida inteira que o que era puro e impuro. E agora ele está, ó Deus, tendo uma visão diferente, olhando com amor as pessoas que até então ele tinha aprendido que eram pessoas impuras. Ó Deus, que o Senhor nos ajude também a ter esse olhar diferente, a olhar para as pessoas e perceber, ó Deus, que elas também são amadas e que carecem, ó Deus, do teu cuidado, do teu amor, da tua bênção sobre a vida delas. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida da tua igreja. Que o Senhor levante, ó Deus, um povo comprometido, um povo, ó Senhor, disponível a te servir, ó Deus, a te anunciar como único e suficiente Salvador, a ser testemunha viva e fiel do teu amor. Assim como Cornélio, ó Deus, que diante de toda a nação judaica ele dava bom testemunho. Que nós, ó Deus, os teus filhos e filhas, possamos, ó Deus, diante de todo o povo, dar bom testemunho do teu amor e da tua graça. E que assim como Pedro, ó Deus, nós possamos mudar as nossas visões, ó Deus, que muitas vezes estão equivocadas. Muitas vezes temos uma visão limitada, ó Deus, temos uma visão, ó Deus, que é contrária à tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, desperta-nos a olharmos com amor, com misericórdia, Senhor, e nos deixar ser instrumentos nas tuas mãos. Continue falando conosco, abençoe a tua igreja. Cuida, Senhor, dos enfermos, ó Pai, as pessoas que estão acamadas, internadas. Senhor, continue consolando as pessoas enlutadas, as famílias que ainda sofrem pela perda de entes queridos diante dessa pandemia e outras enfermidades. Que o teu Espírito Santo console cada coração. Continue caminhando com a tua igreja, dispensa sobre nós a tua bênção. É a nossa oração e a nossa gratidão no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã, que você tenha uma semana abençoada na presença de Jesus.